Bom, pessoal, vou gravar essa aula de Sociologia do Caderno do Aluno, volume 2, página 88, para vocês terem aí, ficar mais fácil a visualização, tá? Então, essa página vai trazer as questões sociais, políticas. Então, a primeira imagem que tem ali é essa com as pessoas com as mãos levantadas e uma frase de Helen Keller. Até que a grande massa do povo seja preenchida com o sentido da responsabilidade pelo bem-estar do outro, a justiça social nunca poderá ser alcançada. Helen Keller. Então, antes de mais nada, preciso saber quem é a Helen Keller, né? Então, Helen Keller nasceu em 1888, foi uma ativista, filha de um capitão e editor de um jornal. Porém, com 19 meses, bem pequenininha, ela ficou cega e surda por conta de uma doença. Em 1904, ela vai começar uma campanha para o voto, né, os direitos trabalhistas. Em 1952, ela veio para o Brasil e recebeu a medalha Cruzeiro do Sul. Lutou também pelos direitos das pessoas com deficiência, né? Só que ela teve um crescimento conturbado. Ela era uma menina arredia por conta de ter ficado cega e surda. Mas como a família tinha um pouquinho de dinheiro, conseguiu contratar uma professora para que ensinasse a Ellen nesse momento, tá? Tem até um filme para quem se interessar, tá? O Milagre de Ellen. Muito bem. Pegando novamente essa frase dela, eu vou me ater ao seguinte, as questões da justiça social. Quando eu falo em justiça social, eu vou me lembrar do quê? De que eu tenho que ter uma participação política para ter justiça social. E da onde vem a palavra política? Só para nos situar, política vem da Grécia, né? E uma das origens desse termo é o surgimento das polis, das cidades-estados. Para eu administrar bem uma cidade-estado, eu tinha que ter uma estratégia, uma política, tá? E com isso foi se desenvolvendo os ideais de democracia, cidadania e tudo mais, né? A princípio, quem participava da vida política na antiga Grécia eram os homens que eram nascidos ali, né? E de acordo com o tempo, essa luta fez com que as pessoas fossem se adequando a essa política. Pegando de novo a frase dela, né? Quando ela fala em justiça social. O que é justiça social? Então, eu tenho que ter isso bem claro na minha frente, porque a justiça social, ela vem das questões da Constituição. Eu tenho uma lei. Por eu ter essa lei, eu tenho nela todos os princípios que regem uma sociedade. Então, dentro da Constituição, a gente tem vários artigos e várias leis que vão nos dizer o que é nosso direito e o que é nosso dever e o que nós temos e o que nós não temos, certo? Porém, o início da questão da justiça social, ela vem muito bem definida, mas as interpretações da lei é que vão nos causar alguns problemas nesse meio de caminho, tá? Então, a gente vai pegar aí um conceito de justiça social, tá? O que é? É uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Igualdade de direitos, eu já vou lá e me recordo da Constituição, certo? Onde diz que todos somos iguais perante a lei. Então, se todos somos iguais perante a lei, nós não temos diferenças, certo? Aí ele vai falar em solidariedade coletiva. E nós comentamos outro dia que uma das formas de eu enxergar o outro não é eu tirar a minha roupa
para dar para o outro, mas é sim eu me preocupar com o outro e levar ele a conseguir alguma coisa. Então, eu preciso estender a minha mão, tá? Em termos de desenvolvimento, a justiça social é vista como cruzamento entre o pilar político e o pilar social. Gente, economia e sociedade estão interligadas. Embora agora, na pandemia, não está bem assim, né? Porque eu tenho que deixar a economia de lado para salvar a minha vida. Então, vamos pensar nesses pequenos poréns que vão aparecendo aí, né? Mas tudo indica que um está interligado ao outro, de qualquer maneira. Agora, eu tenho alguns pensadores que falaram, alguns filósofos antigos do início do século XX, que colocaram a sua ideia de justiça social. Então, eu tenho o primeiro deles aí, que eu vou falar, que é John Rawls, tá? O Rawls, ele tinha um pensamento, né? Ele era um liberal, né? Ele tinha um senso de justiça, mas que ele mostrava que o ser social e biológico, no que diz respeito às habilidades naturais que dão vantagens aos indivíduos, que de algum modo pode ser arbitrário. Então, puxa vida, se eu estudar demais, eu vou estar mais inteligente que alguém, mas isso não vai ser justo. Então, eu vou implantar um sistema de cota para igualar esses nossos direitos, certo? Então, basicamente, esse conceito de justiça social do Rawls é quando eu tiro de um para dar para o outro. E ele vai além, ele vai falar sobre os estudos teóricos, né, essa temática dele aí, e vai falar de 3 pontos que precisam ser alcançados. E ele cita 3 pontos de equidade, tá? Que seriam a garantia das liberdades fundamentais para todos, a igualdade de oportunidades e a manutenção de desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos. Olha, gente, essa aqui é complicado. Vamos ler de novo. A manutenção de desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos. Então, assim, ó, deu uma complicada aí. Mas o Rawls, ele tinha uma ideia de contrato social, que era lá da época de Rousseau, Locke, John Locke, dos iluministas do início do século, tá? E o contrato social nada mais é do que um contrato, uma participação entre as pessoas e o Estado. E o que é equidade? Equidade é eu adaptar uma regra a uma forma justa. Então, puxa vida, não, esquece a minha Constituição. Eu vou ter que montar outras leis afins para criar algumas regras para que as pessoas, um determinado grupo, tenha a mesma justiça de outro grupo. Então, ele vai falar também, né, que o sistema econômico ele está interligado com esse conceito de justiça. Sempre vai ter a economia junto, tá? O homem ele deve se guiar na medida em que o sistema é melhor para ele. De acordo com Rawls, a gente não pode separar a justiça moral ou da política ou do sistema econômico. As coisas tinham que acontecer todas juntas, todas unidas, né? Tudo tem que estar interligado. É verdade, né? Rawls, ele não pensa errado. Quem somos nós? Ele é um dos caras do século XX que são mais estudados por aí, né? Mas aonde está os enganos dos momentos? É que para cada um que lê e analisa, existe um enfoque diferente naquilo que realmente eu quero. Então, ele vai se basear nos princípios da igualdade e de oportunidades que vieram lá
da Revolução Francesa, igualdade e liberdade, certo? Tem outro cara, tem o Friedrich Hayek, tá? Outro filósofo, mas esse ele vai falar de uma forma totalmente diferenciada da questão de justiça social. Ele acredita que é uma expressão desprovida de sentido. Por que isso? Porque ele vai dizer que a justiça, no termo, é apenas porque trata-se de uma palavra eficiente e atraente. Para ele, os defensores da expressão justiça social, né, eles vão defender o quê? A distribuição de riquezas ou bens que não apresentam um consenso. Então, quando se considera como critério para tais virtudes o mérito, nasce a necessidade de se determinar o que constitui o merecimento. Se eu distribuir pela necessidade, seria um ato de caridade e isto seria inviável. Então, é aquilo que eu comentei para vocês. Eu quero que o outro tenha oportunidades também, mas não adianta eu tirar do meu para dar para o outro. Eu tenho que proporcionar que o outro alcance isto, né? Então, essas questões de justiça social, elas foram, de uma certa maneira, desonestas, no sentido que eu vou concordar com algumas exigências de alguns grupos sociais, que a gente vai falar deles já já, tá? Vamos lá. As questões dos movimentos sociais, que é justamente a pergunta que o texto está trazendo. Tá? Então, existem vários movimentos sociais e eu estou trazendo um deles para vocês. Tá? Até porque a frase era da Helen Keller e ela é uma ativista, é uma feminista e a gente tem que colocar algumas coisas, certo? Ela teve toda essa divulgação, entrou para os anais da história, mas aí eu tenho também outras pessoas que podem estar no lugar dela também, tá? Por exemplo, no Brasil, eu tenho Berta Lutz, que foi a primeira mulher do governo Getúlio Vargas a ter direitos políticos, né? O direito do voto no Brasil só veio em 1932. Tá? Aí eu tenho uma professora nordestina de Mossoró, professora Celina Guimarães, que em 1927 foi a primeira mulher que votou aqui no Brasil. Tá? Então, essas bobeirinhas, essas coisas, só vão nos mostrando que os atos feministas, eles são muito além do que hoje a gente comenta. Né? Por exemplo, no dicionário, o que eu procuro e encontro? Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum direitos equânimes, ou seja, iguais, e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Tá? De acordo com a Meg Huhn e a Rebecca Walker, tá? A história do feminismo ela pode ser dividida em 3 ondas, né? Em 3 partes. A primeira, no século XIX, no final do século XIX e início do século XX. A segunda, na década de 60 e de 70, e a terceira da década de 90 até a atualidade. Então vejam que os ideais de cada feminista da época mudaram. Né? Existiam uma solicitação, mas ainda assim eles falam aí em equânimes, que é justamente essa questão da equidade, de adaptar uma regra a uma forma justa. Só vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma lei, né, que é o artigo 121, que é o homicídio. O homicídio está tipificado na nossa lei e é quando eu mato alguém, tá?
mato alguém, independente de se é homem, se é mulher, eu matei, é um homicídio. Né? Agora, o que está me acarretando a moralidade, aos costumes, a esse empoderamento de eu dizer para vocês assim: ah, não, tem que chamar agora feminicídio, porque a mulher está sendo morta porque ela é mulher. Mas, gente, vamos parar e analisar algumas coisas. Existem alguns casos assim? Sim, existem. Mas vamos pegar aí um caso que deu bastante publicidade aí, a mídia falou muito, a Elisa Samúdio, que foi o Bruno, o goleiro Bruno, que matou, homicídio, ela morreu só porque ela era mulher? Ou ela morreu porque ela queria a pensão, porque ela estava grávida e isso rolou? O ato em si, o nome do ato não importa. O ato deve ser punido e esta punição deve estar dentro da nossa Constituição, independente de qual nome esteja acontecendo ali. Tá? Então, vamos pegar aí umas fotos para a gente compreender isso. Então, aí no final do século XX, perdão, no século XIX para o século XX, você tem aí as mulheres votando pelo direito trabalhista, porque elas trabalhavam nas empresas, nas indústrias e não tinham, elas tinham uma jornada dupla, elas queriam votar, né? Existem estudos que falam que as mulheres nos Estados Unidos, elas votariam muito mais nos republicanos do que nos democratas, né? E a mulher vai muito mais para a urna do que o homem nos Estados Unidos. Aí você vai ter aí uma uma manifestação, né, da década de 60 e 70. Então, olha lá, o que já está se pedindo? O protesto contra a censura. Vai tapar a minha boca? Nossa, inacreditavelmente, em 1960, saiu às ruas para não se permitir que tivesse censura, que eu pudesse dizer aquilo que eu queria. Numa das imagens aí, dos cartazes, vocês vão ver até inclusive uma máscara na boca da pessoa. E hoje nós estamos aceitando e usar máscaras, em ser calados por uma PL que está tramitando no Senado, e as pessoas estão inertes. Olha nessa época, né, as feministas indo lá. Então, tudo isso vai modificando. Observem bem. Agora vamos ver um ato, uma manifestação da década de 90. Então é possível perceber que esses movimentos foram tendo diferenciações ao longo do tempo, tá? Então, para a nossa pergunta, pronto para se entrelaçar nestes movimentos. Agora veja bem, vou falar sobre uma opinião minha, pessoal, tá? Então prestem atenção. Todos os movimentos, eles buscam alguma coisa e eles tentam nos igualar de alguma forma. Dentro do movimento feminista, eu tenho uma solicitação de igualdade da mulher. Eu quero ser igual, eu quero ter os mesmos direitos, quero fazer a mesma coisa. E elas lutam para isso. Se vocês observarem, a primeira vez que houve uma quebra de protocolo feita pela mulher, e ninguém no mundo, nenhuma feminista sequer falou sobre isso. Todas estiveram caladas. Que fenômeno foi esse? Quando Michele Bolsonaro entra na tribuna na posse do presidente. Nunca ao longo da história uma mulher subiu para falar, muito menos para cantar o hino nacional em Libras, mostrando que ela é uma pessoa inclusiva. Mas houve o quê? O silêncio das questões feministas. Então, aí vocês vão ver, eu vou colocar
um outro exemplinho aí de filme para vocês. Na verdade, é uma minissérie, que é A Vida e a História da Madame C.J. Walker. Tá? Ela era uma filha de escravos que conseguiu se tornar uma grande pessoa, que deu empregos, que ajudou mulheres, que deu cursos, saiu do nada, saiu da condição de escrava e se torna uma dona de empresa. Então eu deixo aí para vocês pensarem qual é o tipo de luta que eu quero para mim, tá?